Serena era uma garota pobre que perdeu a memória aos 10 anos. Sua mãe era sua única família, já que seu pai havia saído para comprar leite e esqueceu de voltar. No entanto, quando sua mãe morreu, deixando uma montanha de dívidas para Serena pagar, ela foi vendida para uma organização clandestina chamada Fior. Lá, ela chamou a atenção da Madame Helena, que deu a Serena o trabalho de atriz para que ela pudesse ganhar dinheiro e pagar suas dívidas. Logo, ela se tornou a principal ganhadora da organização. Seu trabalho mais recente está terminando, retratando Daisy Usdali, uma jovem nobre condenada à morte por alta traição. Quando o juiz pede as últimas palavras da garota, ela diz que fez tudo porque amava o primeiro príncipe do Império Velden. Os guardas a levam e ela deseja ao príncipe uma vida feliz, embora não se importe com o que acontecerá a ele. Após os guardas a jogarem em uma carruagem, ela se limpa e pergunta a um homem como foi sua performance. Ele elogia sua atuação, chamando-a de merecedora de um Oscar, mas Serena o chama de pai e pede que ele pague imediatamente pelo contrato deles. Ela corrige imediatamente, chamando-o agora de Conde Usdali, e dizendo que não deve se dirigir a ele como pai, porque ninguém chamado Daisy Usdali jamais existiu. Tudo começou há 5 anos, quando o conde se aproximou da Fior para contratar uma jovem atriz talentosa, e Serena implorou pelo papel da filha do conde. Helena alertou de que o trabalho parecia suspeito, mas o pagamento era tão bom que Serena poderia pagar a dívida de sua mãe e se aposentar confortavelmente. Ela aceitou, posando como a filha do conde pelos próximos 6 anos, destacando as habilidades do primeiro príncipe para torná-lo o concorrente mais forte ao trono. Ela tomou a alta sociedade de assalto quando estreou como Daisy se aproximou do primeiro príncipe, eventualmente tornando-se sua amante. Então, no momento apropriado, uma garota angelical foi apresentada como sua rival no amor, e ela roubou com sucesso o príncipe de Daisy, que ficou com ciúmes e tentou envenená-la. Seu plano foi meticulosamente frustrado, deixando-a para ser executada. Serena presumiu que esse era o fim de seu contrato com o conde, mas quando voltou a Fior para receber seu pagamento, descobriu que o conde Usdali a traiu e emitiu um cartaz de procurada para Daisy. Serena fica chocada e joga o cartaz fora antes de perguntar a Helena o que está acontecendo. Helena responde que o conde a teme porque ela fez um trabalho melhor do que ele esperava e agora a considera uma ameaça. Helena informa que ofereceram o dobro do valor indicado no cartaz de procurada para entregá-la pessoalmente, mas ela prefere salvar sua garota favorita. Ela diz a Serena para esquecer sua dívida ou pagamento por enquanto e fugir em um navio, onde ela fez arranjos para que ela se esconda. Serena foge para sua vida, mudando sua aparência com um dispositivo mágico, mas os agentes da Fior também estão atrás dela pela recompensa de 10.000 moedas de ouro. Ela amaldiçoa todos por se voltarem contra uma de suas próprias, e também culpa Usdali por traí-la. Serena está em lágrimas enquanto é encurralada por seus perseguidores, pois a liberdade pela qual ela trabalhou tão arduamente não está mais ao seu alcance. Então, uma tempestade se levanta e um grande splash é ouvido. Todos acreditam que Serena pulou no mar e têm medo de procurá-la no meio da terrível tempestade. Serena se segura à lateral de um navio enquanto eles partem, pois jogou fora todas as suas coisas para enganar seus perseguidores. Ela sobe no navio acreditando que era o que Helena havia preparado para ela e espera que ninguém descubra sua verdadeira identidade. Bem, digamos que ela se azarou, pois um servo a nota subindo e faz um tumulto. Serena se esconde em um quarto enquanto todos procuram pelo barco. De repente, ela se depara com um homem alto e sombrio atrás dela. Ele acaricia seus cabelos enquanto pergunta se ela é uma ladra ou clandestina, e ela se vira para ele. Serena conhece o homem como príncipe herdeiro do Império Arena, Amir. Ele veio uma vez ao Império Velden como parte de uma delegação, e o conde disse a ela para se aproximar dele para fomentar relações comerciais. Serena estava confiante em suas habilidades para encantar as pessoas e assegurou ao conde Usdali que o príncipe ficaria satisfeito com eles. Na festa de boas-vindas da delegação, todos não paravam de falar sobre a riqueza e a atratividade do príncipe. Quando Serena viu o príncipe pessoalmente, achou que ele era semelhante a ela, tornando-se o centro das atenções onde quer que fosse, e ela presumiu que se daria bem com ele. No entanto, quando ele a viu, disse que ela era como uma cachorra implorando por sua atenção. E isso deve ter doído. Serena tenta inventar uma desculpa depois de vê-lo no navio. Apesar de seu disfarce, ele a reconhece como Daisy e pergunta o que ela está fazendo em seu navio. Serena se pergunta se subiu no barco errado. Amir a prende na porta e pede que ela responda a ele, assim que os guardas tentam entrar no quarto.
Serena tenta abraçar Amir para arranhá-lo com veneno escondido sob suas unhas, mas ele a impede, deixando-a sem escolha a não ser se tornar íntima dele para sobreviver. Ela beija o príncipe, que cai sobre ela quando os serviçais abrem a porta. Serena se pergunta como chegou a isso, mas, mais importante, questiona como o príncipe beija tão bem. Arrumem um quarto para vocês dois. Os serviçais estão desconcertados e fecham a porta, acreditando que finalmente o príncipe arrumou uma amante. Então, Amir instrui seu ajudante Caim a parar de procurar no navio porque não há problema, e ordena que ele saia imediatamente. Dentro do quarto, ele confronta Serena sobre seus desejos, e ela decide ganhar sua simpatia chorando. Ela alega que estava tentando chegar a outro navio, mas Amir se recusa a acreditar nela após ela tentar atacá-lo, e mostra o cartaz de procurada. Serena percebe que ele descobriu seu ato, mas ele ainda a vê como Daisy lembra de seu primeiro encontro, no qual a insultou comparando-a a uma cachorra. Ela estava furiosa com ele e disse que ele era péssimo em entender as pessoas se ele achava que ela queria sua atenção. Serena estava prestes a intensificar a briga, mas a noiva angelical do primeiro príncipe conseguiu acalmar as coisas. A garota ajudou os dois príncipes a alcançarem um acordo comercial, e o conde Usdali pediu a Serena que continuasse agindo hostil com Amir para que a noiva do príncipe pudesse conquistar sua confiança. Serena seguiu as ordens e insultou Amir, chamando-o de bárbaro quando se encontraram novamente, algo que agora ela lamenta. Amir remove o brinco mágico dela, e Serena volta à sua aparência original como Daisy. Ela se pergunta como o príncipe conseguiu enxergar através de seu disfarce, e ele pergunta sobre seu propósito em vir aqui. Ele ainda acredita que ela está loucamente apaixonada pelo príncipe, que a enviou aqui para prejudicá-lo. Serena se sente lisonjeada ao saber que sua atuação enganou até mesmo Amir, e decide contar a ele a verdade para ficar ao seu lado. Amir acha difícil acreditar que tudo o que ela fez foi um ato, que ela passaria anos agradando um cliente. Ele oferece a ela um emprego em troca do que ela quiser. Amir diz a Serena que ela já interpretou uma amante obsessiva antes, e agora quer que ela interprete sua noiva que roubou seu coração durante o primeiro encontro. Acho que isso não vai ficar apenas como um ato por muito tempo. Ele pergunta se ela está achando difícil aceitar essa tarefa e se aproxima dela, tentando provocá-la com um beijo. Serena está desconcertada, seu coração está acelerado, mas ela decide atender ao pedido do príncipe. O navio parte para o Império de Iriena, e os servos e cavaleiros do lado de fora estão radiantes por seu príncipe ter encontrado uma candidata à esposa. Então, Caim informa ao capitão dos cavaleiros Aiden que há outra mulher a bordo, uma espiã enviada por um dos inimigos do príncipe. Ela tentou seduzir Amir, que considerou a pior maneira de se aproximar dele, e ele a jogou imediatamente em uma cela. Não parecia ser a pior maneira quando nossa protagonista se aproximou dele. No dia seguinte, Serena se vê comendo um café da manhã luxuoso, pois todos já a identificaram como a noiva de Amir. No entanto, ela só pode se perguntar por que estão partindo com tanta pressa e ignorando o protocolo diplomático. Então, Amir entra na sala e Serena quer discutir os detalhes de seu plano antes de assinar um contrato com ele. Ele afirma que ela tem sido seu objetivo desde o início e que, quando a encontrou, decidiu deixar Velden. Serena pergunta se ele queria uma atriz de Fior, ele deveria tê-la informado desde o início, e o príncipe fica surpreso porque ela o interpretou mal. Serena está certa de que Amir estava atrás da atriz que interpretou Daisy. Ela pergunta se ele a reconheceu desde o início, e ele diz que sim. Serena fica magoada, pois acredita que Helena a entregou ao príncipe, apesar de seus fortes sentimentos por ele. Serena pergunta a Amir quanto ele pagou a Helena, e ele responde que pagou o máximo que pôde. Agora, ela está certa de que foi enganada por Helena e vendida para o príncipe o acusa de engano. Amir acredita que estão entendendo mal as coisas, mas Serena se aproxima dele e o beija inesperadamente. Não estou com ciúmes, juro, ela confirma a atração de Amir por ela pela forma como ele a puxa para mais perto e arrepia com seu toque, mas ela também aproveita o beijo. Serena então se afasta dele e decide usar a atração dele como uma arma para se proteger. Ela esquiva suas perguntas e instrui-o a redigir um contrato para o acordo deles. Amir informa ao seu braço direito, Caim, que é contra a ideia de ter a consorte da princesa assinando um contrato. Ele pergunta ao príncipe se ele vai deixar a garota ir quando o contrato expirar, mas Amir não tem tais intenções. Ele diz a Caim que Serena é uma atriz e que Daisy era apenas um personagem que ela interpretava. Agora, ela vê a proposta dele como uma oferta profissional, e Amir quer que Caim use sua inteligência para encontrar uma solução.
A verdade é que Amir conheceu Serena há 10 anos e fez uma promessa a ela, mas ele é proibido de contar a ela a verdade, e ela esqueceu tudo. Dentro de seu quarto, Serena se pergunta se tomou a decisão certa, enquanto o príncipe lidera uma busca no reino de Velden para encontrar Daisy. O conde Usdal está furioso porque a garota fugiu, e há muitas coisas acontecendo em Fior também. Serena acredita que está sendo exilada longe demais do reino de Velden, mas talvez seja o melhor para ela. No entanto, ao entrar em um quarto, ela começa a corar ao se lembrar do beijo com Amir e se pergunta por que ele está tão ansioso para se casar, mas não percebe o rabo de um tigre no quarto. Caim, por outro lado, conta a Amir que, uma vez que atinjam as águas internacionais, a proibição será suspensa e ele poderá contar a Serena sobre seu passado. No entanto, Amir não gosta da ideia, pois ela não se lembra dele, e ele parecerá estranho para ela. Em vez disso, decide seduzir Serena para que ela não o deixe mesmo depois que o contrato expirar, e atribui a Caim a tarefa de elaborar um plano. Caim fica chocado, pois não sabe nada sobre amor ou relacionamentos, e fica ainda mais agitado quando percebe a ansiedade do príncipe. Amir pergunta se deve começar a usar roupas mais modestas, pois Serena pode preferir homens modestos, e Caim fica chocado e aconselha o príncipe a não agir de maneira tão absurda. Amir decide seguir seu conselho, acreditando que, mesmo que Serena não se lembre das promessas que fizeram no passado, ele está lá por ela e garantirá que ela receba tudo o que sempre desejou. Serena está dormindo em seu quarto quando alguém bate à sua porta, acordando-a de um pesadelo. Ela descobre Aiden, o capitão dos guarda-costas do príncipe, que foi designado por Amir para ficar de guarda do lado de fora de seu quarto enquanto ele toma um banho. Serena acredita que é uma boa oportunidade para obter informações, e o cavaleiro está ansioso para ajudar. Ele informa a ela que as mulheres têm uma posição social mais elevada em Arena e frequentemente lideram suas famílias. No entanto, Aiden não tem certeza sobre os papéis e responsabilidades dela como a esposa do príncipe. Então, Amir sai do banho e fica radiante quando Serena diz que estava esperando por ele, mas ela só queria que ele revisasse o contrato que ela havia elaborado. De acordo com o contrato, eles agirão como um casal casado apaixonado, com Amir protegendo a identidade de Serena e fornecendo qualquer assistência que ela precise. Ela pediu 10.000 moedas de ouro em troca do serviço, mas Amir está preocupado com os dois últimos termos. Serena não quer que ele entre em contato com ela após o término do contrato, nem quer que a duração seja longa. Quando Serena pergunta quanto tempo devem manter a duração, Amir pergunta o que acontece se ela falhar, ao que ela responde confiantemente que não vai falhar e fará o que ele quiser. Em seguida, ela diz que não quer estender o contrato além de 2 anos porque causará complicações e levantará suspeitas de que eles não têm um filho ainda. Amir cora ao ouvir isso, e Serena acrescenta que é inevitável que eles durmam juntos após o casamento, mesmo se tiverem um contrato, e ela pretende obter alguns contraceptivos mágicos antecipadamente. Amir não aguenta mais e levanta Serena, dizendo que agora que tudo está finalizado, eles farão como um casal casado faria. Ele leva Serena para sua cama, mas ela adormece antes que possam ficar íntimos, e Amir percebe que ela está tendo pesadelos. Ele abraça e diz para ela dormir bem, dizendo que mesmo ele acha que é cedo demais para começarem a praticar para fazer bebês. No dia seguinte, a irmã gêmea de Aiden, Dana, implora Caim para deixá-la ver a princesa consorte, mas ele recusa. Os outros soldados já se acostumaram com a natureza infantil de Dana, mas reconhecem que ela é a soldado mais forte do navio. No quarto deles, Amir pergunta a Serena se ela gostou do banho que ele deu a ela, e ela agradece. Ela o compara ao paraíso depois de passar por tantas coisas, mas o príncipe cora quando percebe algumas pulseiras em seus pulsos. Serena então conta a ele que os servos estavam desnecessariamente dedicados e animados enquanto a serviam, e mesmo que ela não pudesse entender o que eles estavam dizendo em seu idioma, eles ficavam muito animados quando ela expressava gratidão. Então, Amir diz que podem continuar de onde pararam ontem e se aproxima de Serena. Ela tenta escapar, alegando que precisam de proteção, mas Amir a informa que as pulseiras que ela está usando são os contraceptivos mágicos que ela precisa. Ele não consegue mais esperar e se aproxima de Serena, mas ela pede para ele parar. Ela aponta temerosamente para um tigre no canto, e Amir o identifica como um espírito. Ele informa ela que, ao contrário de Velden, a magia ainda existe em Arena, e aqueles que podem manejá-la adequadamente podem invocar um guardião conhecido como um espírito. Sendo Amir o único capaz de invocar um espírito através da fronteira, ele assegura a Serena que seu tigre, Léo, não a prejudicará, e ele retoma sua relação íntima com ela.
Serena se sente ótima ao beijá-lo e abraçá-lo, e ela quer avançar, mas está nervosa porque não tem experiência com relacionamentos físicos. Helena a havia alertado, assim como aos outros atores, para não entregarem seus corações ou corpos a ninguém enquanto estiverem atuando, pois isso só levaria a problemas. Então, ela afasta Amir, que está decepcionado por ela recusar dormir com ele. Ele alega que pensou que ela o queria porque estava usando contraceptivos mágicos. Serena cora, mas para o príncipe acrescenta mais uma condição ao contrato deles: eles não serão íntimos desnecessariamente. Amir fica chateado, mas concorda com os desejos dela e assina o contrato. Em seguida, Serena pede a ele que lhe dê um nome, pois não pode mais usar Daisy e precisa manter seu nome real oculto por sua própria segurança. Amir a nomeia como Nissar, que é o nome da deusa do mar em Arena. O coração de Serena salta ao ouvir seu novo nome, e ela assina o contrato sob esse nome. Cain e Aiden estão discutindo as habilidades da prisioneira em outra parte do navio, e eles acreditam que, uma vez que cheguem à arena, seus poderes mágicos serão removidos, o que seria a pior punição que ela poderia receber. A mulher se esforça ao ouvir isso, mas, quando todos a deixam sozinha, ela começa a trabalhar para escapar de sua cela. Cain conhece Serena pela primeira vez à noite, e ao cumprimentá-lo calorosamente, ele fica fascinado e presta juramento de lealdade a ela. Amir pede a ele que pare de falar e pede para examinar Serena, que está com dificuldade para dormir. Serena acha estranho o método de examiná-la de Cain, e Amir nunca havia dito a ela que seu assistente é um médico. Cain não encontra nada de errado com ela e sugere que ela melhore sua dieta para sobreviver à longa jornada até a arena. Então, Amir sai para verificar o curso do navio, deixando Serena aos cuidados de Cain, e ela deseja se dar bem com ele porque ele parece bastante prestativo. Serena pergunta sobre o que o príncipe disse a todos sobre ela, ao que Cain responde que Amir só fala positivamente sobre ela. Serena fica perplexa e diz ao assistente que acha estranho que ninguém esteja fazendo perguntas a ela, ao que Cain responde que a maioria das pessoas neste navio não fala o idioma de Velden, então não estão cientes de seu cartaz de procurada ou julgamento. Ela percebe que Cain é mais fluente no idioma deles do que o príncipe, e pergunta se ele está bem com ela, apesar de saber quem ela é, ao que ele responde que a servirá com completa devoção. Serena então pergunta sobre os braceletes contraceptivos, aos quais ele informa que foram feitos sob medida. Ela percebe que Amir usa alguns deles e acredita que ele deve fazer isso porque compartilha sua cama com muitas mulheres. Não vou mentir, o príncipe realmente dá uma vibe de grande conquistador. Cain conta a ela sobre o príncipe deles, que se destacava em tudo e era o primeiro na fila para se tornar o próximo rei de Arena. Sua aparência atraente faz com que as mulheres se apaixonem facilmente por ele, mas ele não lhes dá atenção. Serena não acredita nisso e suspeita que ele esteja convidando mulheres para a cama, mas depois as evitando. Em seguida, ela pergunta a Cain o que as pessoas diriam. Se o príncipe perfeito deles aparecesse com uma estranha como sua noiva, a pergunta de Serena, ele responde que as pessoas ficariam surpresas, mas ninguém a consideraria menos por isso. Ele não pode contar a verdade a ela por causa da proibição, mas revela que ela foi a primeira mulher a conquistar o coração de Amir e que ela encantará a todos. Em seguida, Amir volta ao quarto, dispensa Cain e pergunta a Serena se ela gostou de falar com seu assistente. Ao ouvir a resposta positiva, ele diz que o chamará novamente amanhã, pedindo que ela mantenha uma distância segura. Serena se pergunta se ele está com ciúmes, e ele confirma que está com ciúmes e envergonhado. Ao questionar por que ele saiu tão apressadamente, Amir não pode informar a Serena que a prisioneira em seu navio escapou. Aiden estava preocupado com a segurança do príncipe e sugeriu que matassem a prisioneira se a vissem, mas Amir insistiu que ela seria punida de acordo com as leis de Arena assim que voltassem. Agora, ele sorri para Serena, dizendo que está tudo bem, e elogia o esforço dela em seu papel. Serena, por sua vez, menciona esperar uma gratificação por seu trabalho extra e lembra Amir de sua promessa de dar a ela o que quisesse. Quando ele pergunta o que ela quer fazer agora que está livre, Serena não tem ideias. Ela imagina segurar a mão de Amir por um breve momento, mas convencida de que só podem ficar juntos em Dulu Land, volta a ele dizendo que só quer dinheiro. Cain se encontra com Aiden e informa que Serena possui uma mana extraordinária e que até suas palavras de bondade têm propriedades mágicas. Cain acredita que a presença de Serena já é tão poderosa quanto a de uma alta sacerdotisa e que ela pode melhorar drasticamente ao atravessar a fronteira. Ele então dispensa Aiden, e o assistente se pergunta se Serena ficará bem, pois ela ainda não sabe de nada. Amir se aproxima de Cain e admite que pode ter estragado as coisas com Serena.
Ela disse a ele que só precisava de dinheiro, mas o príncipe exagerou em sua resposta, fazendo com que ela parecesse triste ao afirmar que nada além de dinheiro a faz feliz. Caim fica chocado ao ouvir essa história e concorda que Amir se colocou em uma situação ruim. Enquanto isso, Serena reflete sobre o que aconteceu. Ela sempre quis ser livre, mas nunca considerou o que faria depois. Ela acredita que Amir lhe deu uma segunda chance de conquistar sua liberdade e a tratou com bondade. No entanto, ela pensa que o amor não está no contrato deles e está confiante de que um playboy como ele nunca se apaixonaria por ela. Suspira, se ao menos soubesse a verdade. De repente, o tigre ruge e se estica antes de adormecer, assustando Serena. Ela grita para que ele vá embora, o que o traz mais perto dela. Amir entra no quarto, e ela fica aliviada ao vê-lo. Ele percebe que Serena está desconfortável com Léo, então o envia embora. Amir então se ajoelha diante de Serena, dizendo que precisa que ela faça a primeira coisa destacada no contrato. Conforme Amir explica, é que precisam buscar permissão. Tudo o que Serena precisa fazer é ficar ao lado dele. Vestindo trajes tradicionais iranianos, ela percebe que essas pessoas são mais supersticiosas do que esperava, especialmente quando Amir menciona a necessidade de realizar um ritual para o governante do mar ao cruzar a fronteira, a fim de evitar sua ira. Serena não estava ciente de que isso exigiria tanta preparação. Amir entra no quarto dela e pergunta se ela está nervosa. Serena tenta parecer tranquila, mas cora quando ele se aproxima, achando que ele vai beijá-la. No entanto, ele só quer consertar o colar dela, e Serena se sente tola por esperar mais. Ela percebe que começou a sentir atração pelo cara que conheceu há apenas alguns dias. Tomara que eu tivesse tanto autocontrole. Depois de algum tempo, Serena sai de seu quarto e vai para o convés do navio, pronta para se apresentar a todos. Ao fazê-lo, ela é recebida com uma batida rítmica, descobrindo que as pessoas no navio estão se curvando e batendo no convés para saudá-la e honrá-la. Serena se sente intimidada, mas caminha até a frente do navio, onde um servo a obriga a vestir um manto mágico. Ela se pergunta quantos itens mágicos o príncipe possui, e então Léo aparece ao seu lado. O tigre a observa curiosamente, e Serena fica aterrorizada, mas precisa manter sua imagem de ser a princesa consorte perfeita e tenta parecer forte. Todos são enganados pela atuação dela, acreditando que Léo está muito próximo dela, mostrando o quanto ela está próxima de Amir. Serena está segurando suas lágrimas quando ouve a batida rítmica novamente e percebe que o príncipe está prestes a fazer sua entrada. Ela sorri ao vê-lo. Amir gentilmente pega a mão dela e sussurra que quase foi enganado pela atuação dela, pensando que ela estava encantada em vê-lo. Serena se sente mal com isso, pois seu sorriso não fazia parte da atuação. Então, ela percebe pilhas de ouro, joias e frutas exóticas frescas diante deles e se pergunta o que está acontecendo. Ela se sente intimidada pela escala do ritual e pergunta a Amir se ele tem certeza de que ela não precisa fazer nada, ao que ele a tranquiliza, dizendo que tudo o que ela precisa fazer é ficar ao lado dele. Caim logo entrega a Amir um galho, e o príncipe assegura a Serena que ela não precisa ter medo do que acontecerá a seguir. Os serviçais ao lado deles também seguram galhos, e Serena sente de repente o navio tremer violentamente. Ela se pergunta o que acontece quando os marinheiros tocam conchas, e o tremor para. Amir segura a cintura de Serena e instrui-a a ficar alta. Ela não entende nada, mas sabe que há algo sob o navio olhando para eles. Então, houve um grito agudo, seguido de um silêncio completo, e Amir beija sua testa, assegurando que está tudo bem. Os servos começam a cantar, e Serena olha para Amir, que parece imperturbável e valente apesar das circunstâncias. Ele abre em sua língua nativa e gentilmente segura a mão de Serena, tocando-a na barreira invisível à frente deles. Nada poderia ter preparado Serena para o que viu depois que o navio passou pela barreira, pois o mar e o vento brilhavam, e um enorme dragão azul ficou diante deles. De repente, ela começa a entender a canção na língua de Arena e se pergunta como isso é possível, já que não conhece o idioma. Ela nota que todos estão entoando louvores ao gigante dragão que os encara, então ela pergunta a Amir o que está acontecendo. Ele sorri para Serena ao dar-lhe as boas-vindas à Arena, e então ela desmaia. Amir a carrega de volta para o quarto em seus braços, e ela fica constrangida, pedindo-lhe para colocá-la no chão, mas ele se recusa e a segura mesmo quando está sentado. Serena se debate, mas Caim a aconselha a ficar quieta, pois ela perdeu muita energia. Estar perto de Amir poderia recarregá-la rapidamente devido à boa sinergia entre eles, um termo novo para ela.
Primeiro, ela pergunta a Caim sobre a cobra em seu ombro, e ele responde que é seu espírito, que ele pode manifestar dentro da fronteira. Em seguida, ela questiona sobre sinergia, e ele diz que suas manas são extremamente compatíveis, causando um efeito positivo quando estão próximos. Caim está prestes a entrar em mais detalhes, mas Amir o interrompe e diz a Serena para descansar por enquanto. Ela quer saber mais, então Caim explica que a fronteira que acabaram de cruzar separa a Terra com magia da Terra sem magia. O dragão que viram chama-se Aer e governa os mares e as fronteiras. Caim afirma que raramente revela sua forma verdadeira a alguém, e fez isso hoje porque deve estar muito curioso sobre Serena. Amir então dispensa seu assistente, mas Serena o convida de volta no dia seguinte para contar a ela sobre magia e arena. Quando Caim se retira, Amir conduz Serena até a cama e instrui-a a descansar. Ele começa a se afastar, alegando que ela dormirá melhor sem ele presente, e Serena acredita que ele quer sair porque não pode levar sua amante para a cama. Amir fica chocado com essas palavras e a empurra para a cama, instruindo-a a olhá-lo nos olhos e repetir o que disse. Ele parece magoado ao dizer que só há uma mulher em sua vida e que não quer que ela o faça infeliz. Amir se desculpa por sua agressão e começa a se afastar, mas Serena se sente terrível ao ver a expressão em seu rosto antes. Ela o beija sem perceber o que está fazendo, pois não quer que ele fique magoado. Ele pergunta o que isso significa, e Serena diz que é seu pedido de desculpas. Amir cora ao repetir que não tem mulher em sua vida e nunca terá ninguém além dela. Ele admite que foi culpa dele não explicar as coisas adequadamente para ela e que até as sacerdotisas que lhe deram os braceletes contraceptivos fizeram isso porque achavam que seria apropriado para ela. Serena sorri ao dizer que é bom ter um mal-entendido esclarecido, e Amir se aproxima dela, dizendo que quer algo mais do que um pedido de desculpas. Amir levanta Serena, e ela percebe que ele quer sua permissão. Ela desejava a mesma coisa que ele, e, ao se beijarem, ela não conseguiu resistir mais aos seus desejos. Depois de passar a noite fazendo amor, Serena pergunta nervosamente a Amir se as pessoas acharam estranho ela desmaiar durante a cerimônia. Ela está constrangida por ter desmaiado na frente de todos, mas Amir diz que está tudo bem, pois ela desmaiou em seus braços. Ela transformou o dragão em sua verdadeira forma, demonstrando sua singularidade. De volta ao Império de Velden, o Conde Yusdari confronta Helena, acusando-a de traí-lo e permitir que a garota escapasse. Ela lembra o homem de sua traição primeiro, e concordam em esquecer isso e declarar Serena morta. Ele oferece a Helena 10.000 moedas de ouro em troca de garantir que a garota nunca retorne ao país, e ela aceita a oferta. Helena realmente gostava de Serena e queria treiná-la como sua sucessora, mas fica grata por ela ter trazido um grande pagamento mesmo no fim. Então, um de seus conhecidos se aproxima dela das sombras. O homem diz que está aqui pelo que é dele e pede a Helena para dizer a localização de Serena. Ela diz ao homem, chamado de instrutor, que a garota não é dele e que não sabe onde ela está. Ele acredita em Helena quando ela afirma que Serena também a enganou, mas a instrui a notificá-lo se descobrir alguma informação nova. Enquanto ele parte, Helena enterra seu ouvido mágico em uma panela, lembrando-se da outra peça do conjunto que deu a Serena. Não era apenas uma ferramenta mágica para mudar sua aparência, também podia ser usada para rastrear o usuário. Helena acredita que não é nada pessoal se ela trair sua melhor ganhadora. Estou começando a odiar esses caras. De volta ao navio, Amir olha para Serena dormindo e pensa que seu afastamento enquanto permanece próximas vezes o tentou a ultrapassar suas fronteiras mais rápido do que ele esperava. Ele acredita que ela não confia plenamente nele e não está ciente de seu passado. Há 10 anos, ela o pediu para vir buscá-la no futuro, e isso foi o que manteve Amir seguindo em frente. Então, Caim aparece e informa Amir que a prisioneira se matou, e ele parte silenciosamente com ele. Enquanto isso, Serena começa a ter pesadelos à medida que ele sai, murmurando que quer escapar. Ela recorda o instrutor ensinando-a a seduzir pessoas e se envolver em comportamentos indecentes em nome de lições. Alguém chamou o FBI dele. Fora, Amir descobre que alguns servos estavam deixando o trabalho para beber e, ao ouvirem a prisioneira sufocar, tentaram remover a mordaça para que ela pudesse respirar adequadamente. No entanto, ela aproveitou a oportunidade para cometer suicídio mordendo a língua. Caim e Aiden estão dispostos a aceitar a responsabilidade pelo incidente, mas Amir aconselha-os a se concentrarem em encontrar pistas em vez de se lamentarem pelo que aconteceu. Ele acredita que a prisioneira tinha um cúmplice e que foi assassinada. As palavras de Amir encorajam os dois homens, que afirmam que buscarão pistas e que ele deveria voltar para a princesa consorte. Amir informa que não pode fazer isso, pois precisa permanecer vigilante na busca por mutantes.
Ele decide procurar pistas com seu espírito, pois será mais rápido, e instrui Caim a reforçar a segurança de Serena. Já se passou uma semana desde que Serena cruzou a fronteira, e ela finalmente está aproveitando sua vida no navio, pois agora todos podem usar magia, e ela se beneficia disso. Ela também está aprendendo sobre magia e arena com Caim. O mundo tem 4 tipos de magia: água, fogo, vento e terra, que podem ser combinados para criar uma variedade de feitiços. Serena é uma aprendiz rápida que entende que um espírito reflete a magia de uma pessoa. Ela questiona Caim sobre por que não podem usar magia em Velden, e ele conta uma longa história sobre seres transcendentais como o dragão Aegar e a bruxa do norte, que decidiram proibir a magia no continente central. Serena acha Mira impressionante por conseguir manter seu espírito mesmo onde a magia não é permitida, e ela descobre que Léo, seu tigre, também não é comum. Serena descobriu que a afinidade mágica de Amir é vento e acredita que ele seria mais adequado à magia da terra, dada a sua imensa paixão que é como um deserto brilhante. Caim leva Serena até o terraço, que está escondido por um feitiço do lado de fora, e ela pergunta se é permitido estar lá, apesar de não ter mana. Ele informa que ela possui uma mana de água extremamente poderosa, ainda não percebida devido ao seu tempo extenso em Velden. Caim afirma que ela ainda não consegue controlar sua mana, o que poderia prejudicar seu corpo e mente se usada agora. Serena quer aprender a controlar sua magia e criar um espírito, e Caim a aconselha a buscar a ajuda de Amir, já que isso requer contato físico com alguém próximo a ela. Serena tem muitas perguntas, mas então alguém irrompe pela porta, revelando que um soldado está contendo outro. Assim que vê Serena, ela se desculpa por entrar tão abruptamente. Serena não quer punir o soldado da maneira sugerida por Caim, mas ao olhar para o dispositivo de tradução que estava usando, que permitia entender o idioma de Arena, ela lembra como começou a funcionar após cruzarem a fronteira. A soldado Dana estava amaldiçoando os soldados que tentavam impedi-la antes de entrar em seu quarto, e Serena só consegue rir ao vê-la encolhida de medo agora. Em seguida, ela percebe fogo ao redor do corpo de Dana e percebe que era o espírito dela. A garota está constrangida em mostrar a Serena seu espírito incompleto e desgastado, mas Serena a elogia, dizendo que se parece com asas de fogo. Dana é atraída por suas palavras, e estar perto dela automaticamente estabiliza seus poderes. Ela começa a chorar ao se apresentar a Serena e declara seu desejo de servir como sua cavaleira. Dana está feliz e ignora qualquer coisa que Caim diga para detê-la. Do lado de fora, Amir e Aiden não encontraram evidências do suicídio da prisioneira e sentem que o cúmplice dela deve ser altamente proficiente. Amir ordena que suspendam a investigação até que cheguem à costa e estejam seguros dos mutantes. Enquanto isso, as sacerdotisas que anteriormente serviam Serena em segredo estão felizes por poderem vê-la em público agora. Serena elogia-as por fazê-la parecer bem, mas ela não viu Amir há algum tempo. As sacerdotisas repreendem Caim por forçar o príncipe a trabalhar tão duro longe de sua esposa, e Serena questiona por que elas se voluntariaram para ser suas acompanhantes. Serena ficou surpresa quando elas se apresentaram a ela inicialmente, pois sua posição era equivalente à de uma bispa. Elas não servem a deuses, mas sim aos santuários sagrados de seus elementos mágicos. As sacerdotisas sempre iam em grupos de 4, e o clima era sempre agradável quando estavam a bordo do navio. Elas explicam que Amir é o sumo sacerdote do vento e as designou como acompanhantes de sua esposa. Serena percebe como ele está ocupado e se preocupa por não poder vê-lo em breve. Enquanto isso, Amir está conversando com Léo, que não quer ficar perto de Serena porque sua grande mana de água o deixa cansado. Léo deseja que o príncipe tenha intimidade com ela e a ajude a controlar seus poderes, mas Amir afirma que já se tornaram íntimos. O tigre age como um velho que quer netos apenas 9 meses após o casamento. Léo começa a repreendê-lo como um velho quando Amir percebe um mutante atrás dele. Ele mata o monstro com um único golpe e o joga no mar. Os soldados estão em alerta máximo, e Léo instrui Amir a buscar a ajuda de Serena contra os mutantes, mas ele se recusa a fazê-la carregar seu fardo. Enquanto isso, Serena espera por Amir à mesa de jantar, imaginando se ele está agindo friamente porque já teve o que queria dela. Quando ouve uma batida na porta, assume que é Amir e percebe o quanto sente falta dele. Ao abrir a porta, nota Aiden parado lá. Ele fica corado ao dizer que deveria fazer-lhe companhia, e ela o convida para entrar. Ao invés de Amir, ela o convida para jantar, e apesar de nervoso, ele aceita o convite para jantar. Aiden pede desculpas pelo comportamento rude de sua irmã gêmea. Serena percebe que, apesar das características diferentes, ambos irmãos são bastante bondosos.
Aiden explica a Serena que ele e Dana são das fileiras mais baixas, e muitas pessoas ficaram indignadas quando o príncipe os escolheu como seus guardiões. No entanto, Amir continuou a incentivá-los, e Aiden promete segui-lo para onde quer que vá. Serena informa que o príncipe é um excelente juiz de caráter e deve ter reconhecido o valor deles. Aiden, então, revela que embarcou no navio porque traficantes de escravos sequestraram e venderam sua irmã mais nova em Velden alguns anos atrás, e ele tentou, mas falhou em localizá-la. Serena sente pena por ele e pergunta se já se encontraram antes, pois ele parece familiar. Nesse momento, Caim chega e lembra Serena de que flertar com qualquer pessoa que não seja o príncipe é injusto, e ela ri enquanto Aiden engasga com sua bebida, surpreso. Aiden sai envergonhado, e Serena ordena a Caim que esclareça a situação com ele. Logo em seguida, Léo entra e instrui que não percam tempo com assuntos triviais, ordenando que Serena se concentre em ativar sua magia o mais rápido possível, tornando-se mais íntima de Amir. Serena fica surpresa ao ouvir que os espíritos podem se comunicar e está curiosa para saber o que ele está dizendo. Caim descreve Léo como um caso único, e o tigre aconselha a acasalar com o príncipe para desbloquear sua magia. Léo realmente não economiza nas palavras. Serena fica chocada, mas Léo sai depois de dizer o que quer. Ela pergunta a Caim por que todos estavam tão ansiosos para que ela tivesse seus poderes e se pergunta se o sinistro estava envolvido. Pergunta se isso está fazendo com que ela desenvolva sentimentos por Amir, e enquanto Caim hesita, Dana entra correndo e admite que sim. Ela afirma que gêmeos têm um alto sinistro que lhes permite se ligar e se sentirem confortáveis perto um do outro. Serena diz que nunca se sentiu completamente confortável com ninguém em sua vida, especialmente Helena, com quem passou mais tempo, e se pergunta se seu relacionamento com Amir é assim. Serena discute seu sinistro com Amir, Caim e Dana, e Caim informa que apenas o vínculo de sinistro com ele não é suficiente, eles também precisam estar emocionalmente ligados. Serena fica séria ao ouvir isso, percebendo que não pode permitir que suas emoções interfiram no acordo. Dana anuncia mais uma vez que servirá a Serena como sua cavaleira, e Amir entra na sala notando que sua esposa é muito habilidosa em encantar os outros. Ele dispensa as duas pessoas, e Serena fica surpresa ao descobrir que ele as enviou para cuidar dela. Ela se sente ansiosa por estar sozinha com ele e fica triste por não tê-lo visto nos últimos dias. Amir não percebe que ela sentiu sua falta e acredita que as sacerdotisas e gêmeos estão cuidando bem dela. Serena fica surpresa ao descobrir que ele logo partirá novamente, e ela diz a Amir que as sacerdotisas estão preocupadas que, se não se encontrarem regularmente, podem se afastar. Amir se vira para ela e pergunta se ela também está preocupada com isso. Serena diz que está preocupada porque faz parte de seu contrato, o que deixa Amir chateado. Serena muda de assunto para Dana, e Amir diz que não pode deixá-la ser sua guarda-costas porque ela já tem muitas obrigações. Serena fica espantada ao saber que uma mulher pode ser uma respeitada cavaleira em Arena, mas não em Velden. Serena admira Dana e acredita que seu espírito é uma fênix, mesmo que não esteja totalmente desenvolvido. Amir acha as perspectivas dela intrigantes e diz que a maioria das pessoas pensa que Dana é incompetente quando a conhece pela primeira vez. Em seguida, Amir retorna ao convés, e Serena parece infeliz por ele ter saído. Ele a beija eternamente, afirmando que não quer deixá-la, mas Serena quer buscá-lo para ajudá-la com sua magia. Na manhã seguinte, Serena sai para a varanda onde Amir informa a ela que agora pode ficar com ele enquanto realiza seus deveres. Ele a abraça fortemente, e Serena se pergunta por que ele ainda está no convés quando a nave está protegida por magia. Amir quer contar a ela sobre os mutantes, mas Léo pede que ele pare, pois os servos descobriram o desfiladeiro de Khazar, que é a única maneira de chegar à arena por este lado. Amir pega a mão de Serena enquanto se aproxima para ter uma melhor visão. Ela é atraída pelo pôr do sol dourado visível entre as paredes íngremes do desfiladeiro e acredita que está se aproximando deles. De repente, uma bola de fogo é disparada contra eles, mas Amir a protege com sua capa. Depois que as coisas se acalmam, Amir pergunta a Serena se ela está bem, e então um estranho salta a bordo de sua nave e a sacode. O homem se aproxima de Amir alegremente, dizendo que, apesar de estar fora de casa por 2 anos, não perdeu suas habilidades. Amir o adverte para ser cauteloso em suas saudações, pois ele não está sozinho. O homem fica chocado e intrigado ao ver Serena, mas Amir não o deixa se aproximar muito. Ela o apresenta como o Príncipe Azim, renomado Redvin de Arena. Azim a aconselha a não se preocupar com formalidades, em vez disso, chamá-lo pelo nome ou simplesmente como comandante. Ele é tio de Amir e dá um tapa no sobrinho, perguntando por que ele não lhe disse que tinha uma mulher.
Serena lembra do que aprendeu sobre Amir na aula, enquanto ele e Azim discutem sobre a família de Amir de volta para casa. Azim era uma das personalidades mais significativas de Arena e guardião das províncias orientais. Ele era casado com Sakira, a sacerdotisa suprema da terra. Azim levanta as mãos para um aperto de mão desconfortável, e quando Serena o toca, suas mãos pegam fogo. Amir rapidamente apaga o fogo e pede a Caim que a examine enquanto encara agressivamente o tio, e Léo puxa sua roupa. Azim se desculpa, alegando que queria testar a garota, mas não entendeu que ela ainda não tinha ativado sua magia. Antes que a situação fique mais estranha, Serena avança e pede ao comandante que continue o aperto de mão. Amir diz a ela que não precisa se esforçar tanto para ser educada, mas Serena só quer experimentar a sensação estranha que teve anteriormente, pois isso lhe deu insights sobre a magia. Ela implora a Amir para deixá-la fazer isso, e ele não consegue resistir a ela. Serena aperta as mãos de Azim novamente e sente calor e frio ao mesmo tempo, como se estivesse se aproximando de um vulcão. Serena testemunha um poderoso grifo vermelho, o espírito de Azim, pairando sobre eles enquanto Amir a afasta de um objeto que se aproxima. Ela fica surpresa quando Amir começa a rir, dizendo que ela é incrível. Azim devolve seu pássaro, pois Serena acabou de impressioná-lo. Todos começam a cochichar que Serena neutralizou o poder do príncipe Azim, mas ela não entende o que aconteceu, pois acredita que Amir a ajudou. Ele a puxa rapidamente e a beija nos lábios e no resto do rosto. Ele a abraça firmemente, afirmando que não consegue se controlar, e Serena cora ao sentir seu entusiasmo. Então, Azim ri, revelando que Serena possuía um poder imenso antes de despertar, provocando seu espírito a ajudá-lo, achando que ele estava em perigo. Então ele deixa o navio a bordo de seu grifo, enquanto o navio de Amir se aproxima da terra. Todos estão animados por estar de volta a casa, e Serena percebe que a arena era um lugar muito mais simples e natural do que ela pensava. No entanto, ela não consegue parar de pensar em como Amir a beijou abruptamente anteriormente e preocupa-se se está desenvolvendo sentimentos fortes por ele. Serena cora quando Amir se aproxima, mas Caim sugere que eles falem discretamente. Caim informa que Serena pode ter entrado na etapa de formação de magia, que é o segundo passo após o despertar, que ela ainda não terminou. Serena fica surpresa, pois não sentiu que foi atacada por Azim. Caim acredita que Azim atacou sua magia com a dela, o que poderia tê-la despertado. Amir diz que seu tio foi duro, e Caim acrescenta que Serena derrotou o príncipe em um concurso sobrenatural. Ele acredita que foi feito em seu nome por seu espírito, que tem autoridade sobre sua magia. Serena ainda não consegue acreditar, e Caim afirma que seu espírito estava oculto, mas se saiu admiravelmente. Ele diz que Serena deu todos os passos, exceto o primeiro, para obter seu espírito. Amir pergunta como ela se sentiu quando Azim a atacou, e Serena diz que não se sentiu atacada, mas sim que aterrissou na base de um vulcão ilusório. Caim grita que não foi uma ilusão, ela viu o que seu espírito estava experimentando naquele momento. Ele, com seu lado de pesquisador, está ansioso para examinar esse fenômeno, então sai rapidamente para pegar seu bloco de anotações. Amir diz a Serena que ela é muito mais incrível do que ele esperava e que está ainda mais apaixonado por ela. Serena acha que é uma piada, mas ele assegura que está falando sério e que realmente significa o que diz. Ele não tenta ficar íntimo com ela, em vez disso, recomenda que ela olhe para o porto. Chegam à cidade mercantil, e Amir informa que este não é o destino deles, mas apenas uma parada rápida para obter suprimentos. Ele oferece comprar qualquer coisa que Serena queira no mercado, e ela fica encantada ao descobrir que as pessoas vendem joias de ouro em quiosques na estrada. No entanto, Amir a aconselha a se manter calma e evitar chamar a atenção para eles. Ele quer comprar um presente caro para ela, mas ela se aproxima de um menino vendendo produtos caseiros e compra um grampo de cabelo. Amir cora ao vê-la sorrir enquanto usa, e ele a admira ainda mais agora. Ele quer saber sobre o passado conturbado dela, mas acredita que agora não é o momento e que deve fazer tudo o que pode para proporcionar a ela a melhor vida possível. No entanto, Amir fica nervoso e de repente informa a Serena que a capa deles foi soprada e precisam fugir o mais rápido possível. Dan estava no mercado e, sendo a garota impolida que é, os chamou em voz alta. Todos no mercado queriam conhecer o príncipe, mas Amir está contente em segurar a mão de Serena enquanto eles fogem de todos. Mais tarde, enquanto toma um banho, Serena cora ao lembrar de seu tempo no mercado com Amir. Serena prefere uma joia com ametistas ao que as sacerdotisas sugerem que ela use hoje, pois não tem magia lançada sobre ela. As sacerdotisas decidem gravar uma runa mágica nela. Transformar o colar em um item mágico.
Serena fica surpresa ao ouvir isso, mas as sacerdotisas explicam que não são muito boas nisso porque não receberam muito treinamento enquanto estavam longe de casa por 2 anos. Elas não têm certeza se conseguem lançar com sucesso uma runa na joia da princesa consorte, mas Serena diz a elas que podem aproveitar essa oportunidade para experimentar a gravação de runas, e ela gostaria de tentar também. Mais tarde, enquanto está sentada em seu quarto esperando por Amir, ele aparece e a leva embora novamente, enquanto Dan o persegue para descobrir por que ele fugiu anteriormente no mercado. Serena pergunta por que ele quer correr, e ele diz que só quer segurar a mão dela novamente. Ela diz a ele que eles não precisam agir próximos quando estão sozinhos, e enquanto ele fica magoado com suas palavras, Amir diz a ela para ter as coisas do jeito dela. Serena chama seu nome e admite que gosta dele, e enquanto ele começa a se afastar, Amir fica radiante ao ouvir isso e a coloca sobre a mesa enquanto a beija. Serena pergunta o que ele gosta nela, e ele tira a camisa antes de explicar que, para cada coisa que ele contar a ela, ela também deve revelar algo. Serena cora, mas acredita que se Amir der um tempo, ela será persuadida por seus desejos novamente. Ela o vê bebendo vinho e, curiosa, ele alimenta-a com um beijo. Então, Amir sugere que eles comecem a contar um ao outro o que gostam um no outro, e quando ela menciona o quanto gosta da voz dele, ele começa a chamá-la pelo nome. Serena admite que gostou quando ficaram íntimos da última vez, então eles fazem isso de novo, mas alguém pede para que diminuam um pouco. Mais tarde, naquela noite, Serena tem outro sonho de infância em que planeja o suicídio depois que sua mãe comete suicídio, mas Helena lhe dá uma segunda chance na vida. Serena agora acredita que sempre que ela e Amir têm um momento íntimo, ela tem flashbacks. Mais tarde, ela acorda assustada lembrando como fez amor com Amir na mesa de jantar ontem, quando Léo vem elogiá-la pela noite passada. Ela fica nervosa e cai da cama, e as sacerdotisas chegam na hora certa, e o tigre foge. Elas parecem preocupadas e têm notícias chocantes para Serena. Quando Serena volta para o quarto, as sacerdotisas se desculpam por estragar a joia dela ao tentar gravar runas nela. Dizem isso porque lançaram uma runa muito básica em uma pedra preciosa cara. Serena diz a elas para não se preocuparem, pois foi ela quem as instruiu a fazer isso. Além disso, ela está feliz que criaram um dispositivo mágico juntas, e as garotas ficam emocionadas. Mais tarde, Serena deseja perguntar a Amir se há outra peça de joia na qual possam praticar, mas ele recusa antes que ela possa dizer alguma coisa. Ele acredita que ela queria mudar o contrato deles para que não pudessem ficar íntimos tão facilmente, e Serena ri pensando que Amir está tão abalado quanto ela estava na noite passada. Ela decide provocá-lo dizendo que está aqui apenas para falar sobre isso, e enquanto Amir está confuso, ela sugere que eles provavelmente deveriam deixar isso para lá. Amir a abraça subitamente por trás e diz a ela que não haverá volta atrás depois que fizerem essa mudança. Quando ela se vira para encará-lo, eles se tornam íntimos novamente. Mais tarde, Amir conta a Caim que, assim que chegarem ao porto, quer que ele investigue Fiore. Ele acredita que Serena se juntou à organização depois de terem feito a promessa de se encontrar novamente, e suspeita que alguém seja responsável por sua perda de memória anterior. Quando estavam removendo a condição do contrato, ele perguntou a ela se não o reconhecia quando se conheceram pela primeira vez, e Serena pensou que ele estava se referindo ao momento em que a chamou de cachorro. Amir se desculpa, explicando que a procurou por tanto tempo que, quando a descobriu com outro homem, perdeu a paciência. Serena descarta tudo, alegando que Verônica era uma vilã final e merecia. Mas Amir diz que está falando de um momento anterior, antes dela interpretar Verônica, quando se encontraram em uma ponte sob chuva. Ela simplesmente afirma que ele deve tê-la confundido com outra pessoa. Caim promete investigar minuciosamente o assunto, mas então ouvem um grito, e uma mulher pula em cima de Amir exigindo que ele explique tudo para ela. Ele diz para ela deixá-lo em paz, e ambos se recusam a ceder. Serena chega e, ao ver outra mulher em cima de Amir, fica enfurecida e exige uma explicação. A mulher pergunta sobre a nova garota e fica chocada quando Amir revela que ela é sua futura noiva. Então ela o repreende, dizendo que deve ser por isso que ele não voltou para casa por 2 anos, apesar de dizer que ficaria fora apenas por alguns meses. Ela está furiosa e aponta sua arma para Amir, declarando que não o perdoará. Quando ele não responde, ela o ataca, e Serena corre para ajudá-lo. Ela segura a mão da garota, mas ainda leva um corte na bochecha, dizendo que deveriam resolver as coisas com palavras. No entanto, por causa do corte, todos estão preocupados com ela. Eles a enfaixam completamente e oferecem tudo o que têm para acalmá-la, mas Serena acredita que todos deveriam se acalmar.
Então, a garota vai ao quarto de Serena para se desculpar e quer ser punida por causar dano à mulher que um dia se tornará a imperatriz. Ela se ajoelha, oferecendo a Serena confiscar seu território, e Serena fica desconcertada com o resultado. Ela pede a Amir e aos outros um pouco de privacidade. Serena reconhece a garota como a princesa Vivi, a guardiã dos territórios do sul de Arena, e percebe o quanto ela deve estar envergonhada agora. Vivi fica surpresa ao saber que Serena reconhece seu nome, mas Serena memorizou que ela é prima de Amir e uma guerreira formidável. Ela elogia Vivi e pede que ela mantenha o acidente de hoje em segredo da família real. A atitude gentil e descontraída de Serena surpreende Vivi, que se pergunta como o primo pôde se apaixonar por uma mulher tão diferente dele. Ela percebe que Serena é muito melhor do que ele em termos de personalidade. Nesse momento, Amir entra no quarto enquanto ela diz isso. Vivi não percebe que o primo está ouvindo, e ela questiona Serena sobre ser forçada a se casar com ele. Quando Amir diz para ela sair da nave, eles começam a discutir. Serena os interrompe e diz que, mesmo que ainda não conheça Amir bem, sabe que ele fará o melhor possível para não fazê-la se arrepender dessa decisão. Ela diz que o ama, e Amir fica corado, mas Serena estava apenas atuando. No entanto, ela deseja que Amir estivesse dizendo a verdade quando diz que a ama também. Isso é o que eu chamo de duplo padrão. Então, Vivi vai para o quarto dela, onde Caim promete providenciar uma sacerdotisa para cuidar dela. Vivi afirma que não merece esse tratamento, mas seria preferível se ele mesmo a servisse. Ela flerta agressivamente com Caim, mas ele finge ignorar suas investidas. Ele é burro ou algo assim, porque consigo ver claramente o que está acontecendo. Então, Vivi diz a ele que os ataques de mutantes estavam diminuindo em Arena e parecia ser a calma antes da tempestade. Caim percebe que se passaram 3 semanas desde que isso aconteceu e 3 semanas desde que cruzaram a fronteira, e espera que seja apenas uma coincidência. De volta ao quarto deles, Amir se pergunta o que deveria contar a Vivi sobre o relacionamento deles, e Serena sugere que criem uma história de amor falsa para persuadi-la. Amir preferiria contar a verdade, mas decide manter a maior parte privada por enquanto. Ele tem medo de que Serena descubra a verdade e o deixe. Ele decide esperar até que suas memórias voltem, mas, enquanto isso, quer passar mais tempo com ela. Amir beija Serena e a leva para a cama, dizendo a ela que fará o que ela quiser, exceto deixá-lo, e pede que ela diga que o ama apenas quando estão sozinhos. No dia seguinte, Serena se preocupa com os pesadelos que tem quando dorme com Amir e se pergunta se deveria contar a ele sobre eles. Nesse momento, Vivi se aproxima por trás dela e pergunta o que ela está pensando. Serena pergunta como ela entrou em seu quarto, e a princesa implora para que ela mantenha escondida dos serviçais que querem ajudá-la a se vestir. Serena ri da garota Maria Moleque, mas Vivi pergunta se ela está chateada porque está finalmente se arrependendo de seu noivado com Amir. Serena pergunta se ela é contra o casamento deles, mas Vivi diz que é contra porque o primo parece infantil. A princesa então informa a Serena de que Arena está amaldiçoada e que monstros conhecidos como mutantes apareceram lá inesperadamente há 10 anos. A situação era terrível, e todo o reino estava em perigo, mas Amir heroicamente salvou a todos. Isso permitiu que ele se tornasse o príncipe herdeiro e ganhasse poder. Vivi assegura a Serena que seu casamento com Amir será bem-sucedido porque ele é como o filho de Arena, a quem ninguém pode se opor. Nesse momento, as sacerdotisas chegam e levam Serena para a sessão de inscrição de runas, e Vivi acredita que ela é verdadeiramente angelical. Mais tarde, Amir interrompe o banho de Caim trazendo um assunto importante para ele, informando-lhe sobre algo. A sacerdotisa da água lhe trouxe os colares nos quais tentaram gravar runas. Ela mostrou a ele uma rara runa de purificação escrita em um colar de ametista, e a sacerdotisa explicou que quando Serena tocou o colar, algo extraordinário aconteceu. Amir imediatamente se ofereceu para ser o patrono das 3 sacerdotisas no navio, pedindo-lhes para servir Serena indefinidamente. Ele disse a ela para manter esse segredo de todos, incluindo Serena, e esconder o verdadeiro significado da runa. Caim questiona a decisão de Amir de manter isso em segredo de Serena, que acidentalmente esculpiu a runa de purificação, semelhante à que está na varinha mágica no santuário sagrado. Ele quer contar a ela a verdade, mas Amir proíbe, lembrando-o do que aconteceu com o portador anterior de tal magia poderosa. A magia de purificação era mais rara e poderosa, capaz de desfazer destruição e maldições. Quando a Arena estava prestes a ser destruída, a Imperatriz Ramusa a usou para salvar o Império. No entanto, para salvar seu povo por meio da magia de purificação, ela teve que abrir mão de sua vida.
Caim alega que as coisas mudaram e que se Serena simplesmente criar dispositivos mágicos, ela estará segura, e o Império será salvo. Mas Amir permanece firme em sua decisão de esconder suas habilidades do mundo. Serena, por outro lado, está usando o brinco mágico que Helena lhe deu, e ela lembra do que o instrutor disse a ela sobre nunca confiar em ninguém no trabalho, o que ela acredita que deve se lembrar agora. Quando ela sai, está nervosa porque estão prestes a chegar ao destino, e quando Amir a vê, fica surpreso. Ele está encantado com sua beleza, mas Serena se recusa a deixá-lo dar uma olhada mais de perto, temendo que ele estrague sua maquiagem. Amir tenta agir magoado, mas Serena o ignora e, em vez disso, pergunta sobre o rio e a multidão reunida para cumprimentá-los. Ele diz que estão esperando para recebê-la, e Serena pergunta onde o navio vai atracar, mas Amir e Vivi riem. Amir dá a ordem para que as velas sejam enroladas, e as comportas do canal se abrem enquanto as sacerdotisas cantam. Todos olham para o seu príncipe herdeiro e sua noiva quando o navio se move lentamente em direção à cidade, impulsionado pela magia, algo de outro nível. Em seguida, o príncipe levanta Serena, instruindo-a a fechar os olhos e contar até 7. Ela faz como é dito, sabendo que, mesmo que ame Amir, com quem se casará em breve, não pode permitir que suas emoções a dominem. Enquanto isso, o príncipe a carrega, caminha pelo céu e chega ao palácio antes que Serena abra os olhos. Amir declara a todos presentes que voltou com uma noiva magnífica, com quem pretende passar o resto de sua vida. Serena fica surpresa quando entra no Palácio Real de Arena e vê o imperador e a imperatriz sentados em seus tronos, com o irmão mais novo de Amir, o príncipe Suid, em pé na frente deles. Serena fica tonta com o desenvolvimento e, à medida que Amir começa a relatar a seu pai que teve sucesso em sua visita diplomática ao reino, seu pai o interrompe e pergunta sobre a mulher com ele. Claro, esse é o problema maior em questão. Amir puxa Serena para mais perto e beija sua cabeça enquanto a apresenta como Nissar, sua futura esposa. Cyrus, o sumo sacerdote do fogo, é o primeiro a reagir às notícias, pedindo ansiosamente ao imperador que realize a cerimônia de casamento o mais rápido possível. No entanto, o primeiro-ministro e o pai de Caim, Cassim, insistem que primeiro estabeleçam uma data auspiciosa. Serena pergunta a Amir o que está acontecendo, já que todos estão discutindo freneticamente sobre o casamento do príncipe herdeiro. Ele a puxa e diz que ele geralmente é muito conservador, e ninguém consegue acreditar que o príncipe reservado está flertando com uma mulher tão abertamente. Amir diz a Serena que ela agora deve acreditar que ele nunca esteve com outra garota além dela. Então, a mãe de Amir chega para cumprimentar Serena, e ela percebe que não está em bons termos com seu filho. Ela afirma ser nomeada após a deusa do mar e espera que seu fim seja semelhante ao dela. Serena fica perplexa, recordando suas lições com Caim, que lhe disse que a deusa Nissar era conhecida por nomes diferentes em partes diferentes de Arena, e sua história variava em todos os lugares. No norte e sul, a história de Nissar era uma tragédia de amor, enquanto no leste ela tinha um final feliz depois de se apaixonar por um humano e superar a oposição dos deuses para se casar com ele. Serena agora pensa que a mãe de Amir parece preocupada e perdida, e ela segura suas mãos, dizendo que não pode aliviar sua mente, mas seria maravilhoso se ela pudesse abençoar o casamento deles. A imperatriz afirma ter recebido sua bênção porque ela esperou mais tempo por este dia, mas em uma tenda perto do mar, uma mulher conta a seu mestre o que descobriu sobre Amir e sua futura esposa. Ela está ciente de que Serena ainda não despertou seus poderes e tentou gravar runas em joias, mas falhou em produzir algo notável. Seu mestre avisa que isso pode causar um atraso em seu plano, mas a mulher insiste que devem atacar durante a cerimônia de casamento, e seu mestre acredita que será o presente perfeito para o príncipe herdeiro. No dia seguinte, Serena está em um passeio de barco com Vivi, e elas discutem como ela lidou facilmente com Dana anteriormente, que teve que sair para o dever de patrulha e estava chateada por não poder comparecer ao casamento. No entanto, Serena pediu a ela para prometer que, como sua cavaleira, cuidaria de si mesma até que ela retornasse. Vivi ainda está infeliz porque as celebrações de casamento do príncipe herdeiro durarão apenas 3 dias, mas Serena está ansiosa para sair da capital e viajar para o território de Amir, Suari, onde poderá ficar com menos olhos sobre ela. No entanto, ela ainda queria visitar a capital porque acredita que é onde Amir cresceu. Vivi explica que o poder mágico de Amir era demais para ele controlar, então ele passou a maior parte de sua infância no Templo da Água para ganhar controle sobre ele. A falecida imperatriz foi extremamente prestativa a ele na época e eventualmente aprendeu a controlar sua quantidade massiva de mana, mas ainda usa numerosos dispositivos mágicos apenas por precaução.
Em seguida, eles chegam ao santuário sagrado da água, onde Amir passou a maior parte de seu tempo e realizarão a cerimônia de casamento. Serena fica espantada com a beleza do local, e Vivi lhe ensina um pouco da história pelo caminho. No entanto, quando ela vê o mural da deusa do mar Nissar e seu amante, ela sente algo estranho, e memórias esquecidas inundam sua mente. Ela recorda o encontro com Amir em uma ponte em um dia chuvoso e sendo solicitada a esperar por ele. Serena fica surpresa ao ver essa memória e se pergunta se foi uma ilusão. Mas então ela nota Amir esperando por ela no templo e lembra como ele perguntou se ela não se lembrava dele quando se encontraram pela primeira vez. Ela nunca o levou a sério naquela época, mas agora está questionando tudo, incluindo suas memórias. Ela treme enquanto pergunta a Amir por que ele estava lá, em seguida, soluça enquanto desaba. Serena acredita que esperou por muito tempo depois que sua mãe morreu, mas não tinha ideia do que estava esperando. Agora ela se lembra que estava esperando por Amir para cumprir sua promessa. Ela sabia que tinha conhecido o menino apenas uma vez e havia sobrevivido mesmo no rigoroso submundo porque esperava vê-lo novamente. Serena viu o que parecia ser um fantasma chamando por ela e prometeu se encontrar novamente enquanto saía com Helena. Amir agora conta a ela que tiveram que espiar em suas memórias perdidas para despertá-la, e embora ele não tenha certeza do que aconteceu com ela, acredita que ela foi condicionada por muito tempo. Serena tenta se recompor, convencida de que Helena e o instrutor estão por trás de tudo. Ela os amaldiçoa por trair sua confiança e depois olha para Amir, imaginando como ele deve ter se sentido ao descobrir que ela não o reconhecia. Ela está chorando, e ele a abraça com força, dizendo que ela deve estar confusa agora e que ela deve levar o tempo que precisar para se acalmar. Ele diz que não há pressa e que ela pode perguntar o que quiser. Serena está emocional e incapaz de responder. Fora do quarto, Amir encontra Sakira, a suma sacerdotisa da terra, que tratou Serena anteriormente. Ela afirma que alguém manipulou as memórias da garota, mas não tem certeza de como isso poderia ser feito sem magia. Do outro lado do mundo, Sakira afirma que, graças à sinergia do príncipe com ela e ao sinal enviado por seu espírito, ela conseguiu acessar as memórias dela. A sacerdotisa ouviu a voz do espírito quando olhou para a mente de Serena e acredita que, uma vez que ela desperte seu poder, suas memórias e espírito retornarão naturalmente. Serena está enrolada dentro de seu quarto e acredita que a voz que disse que seriam reunidos um dia veio de seu espírito. Ela se pergunta o que Fiore e o instrutor fizeram com ela. Quando Amir aparece para verificar como ela está, ele se desculpa por não contar tudo a ela antes, mas ela sabe que ele não podia dizer nada do outro lado devido à proibição e ele estava preocupado que ela não acreditasse. Ela o repreende por se desculpar, e ele ri, dizendo que o principal motivo de ter mantido em segredo foi o medo de que ela fugisse se descobrisse a verdade. Ele a puxa para mais perto e diz que ela foi seu objetivo desde o início. Serena cora ao perceber que Amir veio a Velden por 2 anos apenas para encontrá-la. Ela está emocionada, e Amir pergunta se ela se arrepende de ter entrado acidentalmente em seu navio naquele dia. Serena afirma nunca ter acreditado no destino, mas acredita que encontrar Helena de Fiore e embarcar no navio foram 2 encontros fadados, sendo o segundo muito superior ao primeiro. Ela está emocional ao considerar permanecer na cálida companhia de Amir, e, quando ele se inclina para beijá-la, ela se vira, questionando se é apropriado para ela permanecer ao lado dele. Ele pergunta por que ela está dizendo isso, e Serena tristemente diz que passou toda a sua vida fingindo ser alguém que não é e que não consegue imaginar ser honesta com ele. Ela está triste porque continuará enganando, e ele se arrependerá de tudo, mas Amir acaricia e diz que não se importa com o que ela faz, porque acredita que os anos que passou longe dela foram melhores do que os anos vividos sem encontrá-la. Ele a abraça e diz que não se importa em ter arrependimentos, desde que ela esteja com ele. Quem disse que o romance está morto? À medida que eles se tornam íntimos, Serena percebe que pode ser egoísta e que é aceitável deixar que Amir carregue a carga emocional que ela vem carregando. Enquanto Serena dorme, Léo entra e elogia Amir por sua capacidade de consolá-la, apesar de sua falta de experiência. Ele responde que entende como é estar sozinho, indefeso e lutando. Ele se lembra de como ela estava assustada quando disse que ele se arrependeria de conhecê-la, mas ele a beija de qualquer maneira, pensando que quer estar com ela para sempre. No entanto, sente a presença do espírito de Serena no quarto e diz a ele que não tem intenção de prejudicar sua mestra, apenas deseja o melhor para ela. O espírito desaparece ao ouvir essas palavras, e Léo afirma que já sentiu a presença desse espírito enquanto Serena dormia, mas esta foi a primeira vez que ele revelou sua forma. Ele acredita que ela despertará sua magia em breve. Alguns dias depois, o dia do casamento chega,
e Vivi se junta a Serena no banho público. Ela pergunta por que Serena parece tão cansada, e Serena explica que os nervos a mantiveram acordada a noite toda, mesmo quando Amir não podia vê-la. Vivi acredita que a regra que proíbe casais de se encontrarem após a data do casamento foi estabelecida, mas ela gosta de ver sua prima sofrer por causa disso. Serena descarta isso como absurdo, pois Amir a visitou à noite, e embora não tenham se tornado íntimos, compartilharam a cama. Ela cora ao considerar o quão apaixonado ele será esta noite depois de todo o tempo que passaram separados. Por outro lado, Caim suspeita que o príncipe esteve fazendo algo às escondidas enquanto deveria estar longe de Serena. Ele o informa de que um enviado do norte chegou e pede um lugar no casamento, embora o casamento fosse apenas para membros imediatos da família. Azim e Vivi, os guardiões do leste e do sul, receberam os assentos que os pais de Serena haviam deixado vazios. Caim afirma que excluí-los irá agravar a já tensa relação com o norte, e a alta sacerdotisa do Templo da Água pode usar sua autoridade para oferecer a eles um assento. Nesse momento, Midus, a alta sacerdotisa da água, aparece, chocando Caim, mas Amir a aborda como sua tia, e eles não estão em bons termos. Aqui começa o drama familiar. Midus diz a ele para não esquecer daqueles que deram suas vidas por ele, e ele afirma que sua avó sabia o que estava fazendo, enfurecendo ainda mais sua tia. Mais tarde, Midus encontra Ignar, a princesa do norte, em seu quarto. Ela veio pedir um assento no casamento do príncipe herdeiro. Midus diz à princesa que não pode ajudá-la, pois a decisão não foi dela, o que a surpreende. No entanto, ela diz que uma vaga inesperada pode surgir. Ignar sai feliz, entendendo o que a mulher quis dizer, e Midus afirma que a garota é tola, mas se parece com sua própria mãe, a falecida imperatriz Hitis, que morreu como resultado dos poderes de Amir. Enquanto isso, Serena está ficando sobrecarregada com o número de rituais e cerimônias que antecedem o casamento. Atualmente, ela presta homenagens à deusa Sirin, considerada a genitora de Arena, e a seu marido Carein, o deus Sol. Enquanto ora, ela nota pequenos fragmentos de luz. Serena já havia percebido isso várias vezes antes, mas sempre descartava como coincidência. No entanto, ela aprendeu com Er que isso era como parecia quando o espírito de alguém aparecia pela primeira vez. Quando a mãe de Serena morreu, seu espírito a aconselhou a seguir em frente e não acreditar na oferta de Helena de acolhê-la após suas memórias serem alteradas. Ela descartou isso como um ruído inútil na época, mas agora, ao tentar recuperá-las, ela pode claramente ver seu espírito. Ela pergunta ao espírito se ela odeia por tudo o que fez, e o espírito aparece na frente dela, declarando que nunca fará isso. Em vez disso, ela está aliviada que sua mestra agora pode vê-la, e Serena desaba em lágrimas ao ver uma sereia diante dela. A sereia consola sua mestra, e Serena a abraça com força, liberando seu poder selado. A energia se espalha e alcança Amir, que está realizando seus próprios rituais. Léo sente a energia e acredita que o espírito de Serena tem poder igual ao dela. Amir sorri, dizendo que sua noiva não perdeu tempo em recuperar suas habilidades. Ignar, por outro lado, planeja comparecer à cerimônia de casamento com o príncipe Suit, o irmão mais novo de Amir e também seu noivo. Ela ainda está se perguntando como conseguir um assento quando Vivi se aproxima dela e pergunta qual presente ela quer dar a Serena. Segundo Ignar, a alta sacerdotisa da água deu a ela um anel com o símbolo de purificação, e ela quer presenteá-lo a Serena. Vivi entende as segundas intenções da garota e quer repreendê-la, pois Serena não precisa do símbolo de purificação. Ela descobriu um colar com a runa de purificação gravada nele e soube que a princesa tinha feito isso de Caim, que não estava ciente de que Vivi tinha descoberto algo que deveria ser mantido em segredo. Mas, como ele pediu a ela que mantivesse segredo, ela não conta nada a Ignar. Vivi sugere que eles vão até Serena, pois ela deve ter terminado a cerimônia de oração quando, de repente, os andares são inundados com água. Vivi e Ignar não conseguem acreditar que Serena fez isso enquanto caminha em direção a eles, pois tal poder só poderia pertencer à lendária deusa. Mais tarde, quando Serena entra na sala do casamento, Amir fica pasmo ao vê-la e a pequena sereia em seu ombro. Amir não consegue parar de corar ao ver Serena tão linda e perfeita, e ela diz a ele que despertar seu poder não foi tão difícil quanto ela esperava. Ele diz a ela que já prometeu satisfazê-la esta noite, mas agora está ainda mais determinado do que antes. Serena cora ao ouvir isso, mas seu espírito rejeita suas palavras e considera Amir como um perigo. Ela controla seu espírito, e Amir sugere que se casem imediatamente. Todos cantam e aplaudem enquanto o cortejo de casamento se move pela cidade, e Serena finalmente percebe que está prestes a se casar com um príncipe herdeiro.
Ela fica nervosa pensando na responsabilidade, mas Amir segura sua mão e a beija, dizendo para ela não pensar em mais nada durante o dia. Seus espíritos estão conversando atrás deles, mas ninguém sabe que as pessoas que pretendem prejudicá-los fizeram progressos significativos, e assim que o casamento terminar, farão seu movimento contra o príncipe herdeiro e sua esposa. Na Santa Sanctorum da Água, Serena e Amir passam pelo seu primeiro ritual de casamento, projetado para unir o casal como um ser espiritual único. Um sacerdote desenha um símbolo mágico nos corpos da noiva e do noivo, formando um vínculo inquebrável entre eles. Depois disso, a alta sacerdotisa da água lhes serve vinho feito das uvas cultivadas nos terrenos do templo. Amir diz à nervosa Serena que ela só precisa fingir beber, o que irrita sua tia, mas ela ainda completa a cerimônia de casamento deles sem falhas. Mas então Serena de repente fica doente e desmaia, e Hera a leva embora. Todos ficam chocados com o que está acontecendo, mas na realidade não foi tão repentino. Leon informa a Amir que a magia de Serena vem diminuindo desde que ela entrou no altar, e ele se amaldiçoa por não perceber que ela estava sofrendo antes. Serena ainda está preocupada com a cerimônia de casamento, mas, quando Amir diz que isso não é importante agora, seu corpo fica mole, e ela não acorda mesmo quando ele a chama pelo nome. O que diabos está acontecendo? Serena inicialmente desconsiderou seus sintomas como sinal de nervosismo, mas as coisas pioraram, e seu espírito desapareceu durante a cerimônia de casamento. Serena suportou, pensando em não arruinar a cerimônia de casamento deles ou fazer se preocupar, mas eventualmente não conseguiu mais continuar agindo e desmaiou. Serena acorda mais tarde com Er cuidando dela e descobre que não consegue respirar. Ele a acalma dizendo que todos os vestígios de veneno deixam o corpo dela, e a abraça para assegurar que tudo está bem agora. Ela ainda está lutando, mas Amir sopra ar em sua boca, fazendo-a se sentir melhor. Amir acredita que o sofrimento dela foi causado por algo em sua comida, mas não parece ser um veneno potente. Ele acredita que é um estimulante mágico dado àqueles com humano esgotado, mas pode ser venenoso para alguém saudável. Amir pede a Serena para lembrar de tudo o que ela comeu hoje, e ela lembra que o irmão mais novo dele lhe deu uma romã como presente. Ele pergunta se alguém a testou antes dela comer, mas Serena não consegue responder e cai em seus braços. Seu corpo ainda está queimando de febre, então ela se sente aliviada quando toca o corpo fresco de Amir. Ele a abraça, esperando que o culpado seja responsabilizado. No Palácio Imperial, Sakira, a sacerdotisa mor da terra, aborda Matisse, que acredita que ela está lá para questioná-la sobre o que aconteceu com a princesa consorte. Sakira está confiante de que Meus não fez nada de errado, apesar de não saberem quem é o verdadeiro culpado. No entanto, Meus percebe que a alta sacerdotisa da água misturou um tônico de fertilidade no vinho que ofereceu ao casal recém-casado. Ela suspira, alegando que estava apenas preocupada com o bem-estar do império. Mais uma vez, com essa coisa antiga de forçar jovens casais a terem filhos logo, ela quer que o príncipe herdeiro tenha um filho em breve, pois teme que ele perca o controle e se torne um monstro a qualquer momento. Sakira tenta persuadi-la de que Amir não é mais a pessoa perigosa que era, mas ela não pode garantir que o passado não se repita. Quando Meus ouve isso, ela se levanta para verificar algo, querendo saber se Serena ingeriu a mesma coisa que matou a candidata anterior para princesa consorte. Enquanto isso, Serena se recuperou de uma noite de descanso nos braços de seu marido, e fica surpresa ao acordar e encontrá-lo sem roupa. Ele brinca com ela sobre tê-lo desejado assim na noite anterior, e ela pede para ele vestir alguma coisa. Em seguida, eles tomam o café da manhã, e Serena descobre que precisam passar 3 dias trancados neste quarto, que é a etapa final para tornar o casamento deles oficial. Ela acha que é como uma lua de mel e fica vermelha ao pensar que ela e Hera estão oficialmente casados. Então, Amir diz que precisam falar sobre o que aconteceu ontem. Serena pergunta se ele realmente acredita que o príncipe Suide é o culpado. Ele suspeita mais no momento, mas Serena afirma que Vivi e Azin também comeram a romã com ela. Ela tem muitas perguntas sobre o uso de um veneno em doses não letais e se pergunta quem faria isso para arruinar a cerimônia de casamento. No entanto, Amir está pensativo, e Serena pergunta se ele está escondendo algo dela. Ele responde que não está escondendo nada dela, o que Serena acha estranho, já que ele costuma tentar tranquilizá-la primeiro. Ela está ainda mais convencida de que ele está escondendo algo. Serena acredita que não há motivo para ela se magoar, pois ela também estava escondendo muitas coisas dele. Ela acredita que isso os torna iguais, o que deixa sua mente mais tranquila, mas ela ainda se sente desconfortável com as barreiras entre eles e se aproxima de Amir, dizendo que não vai insistir mais, mas não vai fingir que não percebeu nada.
Amir dá um beijo na bochecha dela e pergunta se ele estava sendo muito óbvio. Serena responde que preferiria se ele dissesse a verdade, e ele a acaricia enquanto explica seu raciocínio. Amir quer que Serena se concentre apenas neles, e ao puxá-la para mais perto, promete que se esconder algo dela no futuro, será pelo mesmo motivo. Ele a beija e diz que faz tudo por ela, mas mesmo enquanto começa a se envolver com sua esposa, Amir não consegue parar de pensar no autor intelectual desconhecido por trás disso. Ele sabe que fizeram isso por um motivo, enviar-lhe um aviso ameaçando a vida de sua esposa. Ele se pergunta se essas pessoas ainda estão tentando tirar tudo que ele se importa. Isso conclui este vídeo.